Beco do Rosário é uma história em quadrinhos escrita e desenhada pela Ana Luisa Keller e é uma HQ que ela já tinha sido publicada parcialmente de forma independente e inclusive ganhou o troféu HQ Mix de melhor publicação independente em 2016, mas em 2020 ela foi republicada de maneira completa nessa nova edição, que acabou sendo a grande vencedora do troféu HQ Mix de 2021, ganhou o prêmio de melhor edição especial, melhor desenhista, melhor arte finalista e melhor colorista. E Beco do Rosário é uma história que se passa na Porto Alegre da década de 1920. Ela mostra a vida de diferentes personagens vivendo nessa Porto Alegre da década de 1920 e como a vida desses personagens de formas diferentes acabam se encontrando e se desencontrando. E entre os personagens mais importantes nós podemos destacar a Vitória, que é uma mulher negra que tem habilidades como escritora e ela almeja ser uma repórter num dos jornais de Porto Alegre. Só que pelo fato dela ser mulher e negra, ela acaba tendo que lidar com várias dificuldades e empecilhos, principalmente de pessoas que não levam ela a sério e acham que ela não seria capaz de exercer aquela profissão sem mesmo terem visto o trabalho dela. Outro personagem relevante é o Theo, que ele era amigo de infância da Vitória, só que ele é filho de uma família rica de descendentes alemães que vivem em Porto Alegre. Ele vai estudar engenharia numa universidade na Alemanha e acaba sendo recrutado para participar da Primeira Guerra Mundial, depois volta para Porto Alegre com sequelas de ferimentos de batalha, mas ele acaba arrumando um emprego como engenheiro na prefeitura de Porto Alegre. E a Vitória e o Theo acabam representando dois lados diferentes da população de Porto Alegre, com duas perspectivas diferentes de o que é viver na cidade e das mudanças pelas quais a cidade está passando naquele momento. Porque além de falar sobre a história desses personagens, o Beco do Rosário ele retrata a história de Porto Alegre do período. E ela não só conta a história de Porto Alegre recuperando uma memória da cidade, inclusive uma memória visual da cidade, e a Ana Luisa Keller faz aqui um trabalho enorme para reconstruir os aspectos da arquitetura e do espaço urbano de Porto Alegre daquele período, mas ela também conta uma história das mudanças de Porto Alegre naquele momento, porque naquele momento da década de 1920 foi o período em que o Otávio Rocha era o prefeito de Porto Alegre, e o Otávio Rocha ele coordenou uma série de mudanças em Porto Alegre que tinha como propósito uma urbanização da cidade. Só que esse modelo de urbanização da cidade, ela seguiu uma proposta que já estava sendo executada em várias outras cidades no mundo naquele momento, e ele seguia uma tendência do modelo de reforma urbana que o Barão Haussmann executou em Paris na segunda metade do século XIX, durante o Segundo Império, o período do Napoleão III no comando da França. O Barão Haussmann foi o prefeito da região de Paris e ele tinha como propósito uma modernização da cidade que envolvia uma ideia de higienização de Paris. E a proposta era melhorar o acesso a prédios que pertenciam ao poder público estatal e também a propriedades relacionadas com a elite de Paris daquele período. E para isso se abriria espaços removendo grandes quarteirões da cidade, principalmente onde estavam localizados prédios antigos, muitos deles prédios históricos, sobreviventes do período medieval, que eram habitados pela população mais pobre e por trabalhadores operários. Então o projeto da cidade era derrubar esses quarteirões todos para abrir grandes avenidas de acesso. E não só tinha uma ideia de melhorar esses acessos para essas localidades previamente escolhidas que estavam relacionadas à elite da população do lugar, como também afastar a população pobre do centro da cidade, e ainda uma questão prática que estava relacionada à opressão dos vários movimentos de operários, de trabalhadores e da população civil que estavam acontecendo naquele momento. Não era raro acontecer grandes protestos feitos por trabalhadores, pela população mais pobre da cidade, fazendo exigências relacionadas a questões trabalhistas, a melhor qualidade de vida, contra a repressão estatal. E quando a prefeitura enviava as forças policiais e militares para fazer repressão nessas manifestações, esses manifestantes eles faziam grandes trincheiras nas ruas estreitas e nos becos da cidade. Então um dos motivos de abrir esses grandes acessos era para facilitar o controle de multidão durante esses protestos. Então com grandes avenidas era possível enviar cavalaria montada ou mesmo instalar canhões no meio da rua e disparar nos manifestantes sem medo de destruir prédios relevantes no entorno ou do avanço da polícia ser bloqueado ou ser feito algum tipo de armadilha contra as forças policiais e militares. Então essa ideia de higienização urbana estava associada com afastar dos grandes centros urbanos a população mais pobre e a classe operária. E durante o processo de modernização de Porto Alegre, do qual o prefeito Otávio Rocha ele foi um dos agentes importantes para esses projetos acontecerem, a ideia era muito parecida, era
melhorar o acesso à prefeitura, ao mercado público, ligar essa região central próxima do Lago Guaíba, onde ficavam esses importantes prédios que estavam relacionados com a administração municipal e com outros prédios estatais, ligar eles com mais facilidade tanto a zona sul de Porto Alegre como a zona norte. Só que para isso era necessário abrir caminho na cidade, que naquele período existiam algumas ruas um pouco mais espaçosas, mas a maioria das ruas transversais eram becos estreitos de difícil acesso. Inclusive era impossível fazer um acesso direto do centro da cidade para a zona sul, porque existia uma grande colina cuja elevação era íngreme demais e o motor do bonde não era capaz de ter força suficiente para subir toda a colina e ir em linha reta em direção à zona sul. Então as linhas de bonde da época tinham que fazer um grande contorno para desviar dessas colinas. Então o Beco do Rosário ele retrata justamente esse processo, a destruição das ruas General Paranhos e do Beco do Poço, que seriam completamente demolidas, e inclusive a colina onde essas ruas ficavam seria escavada para se criar uma avenida plana que ligaria o centro da cidade em linha reta direto à Zona Sul, que hoje é a Avenida Borges de Medeiros, e a derrubada de outro beco, que é o Beco do Rosário, que permitiria um acesso direto do centro da cidade em direção à Zona Norte e que hoje é a Avenida Otávio Rocha. Então essas ruas estreitas, esses becos, eles seriam alargados para se criar um acesso direto, que permitiria um acesso direto de vários veículos simultâneos em direção a essas localidades. E para o alargamento dessas ruas, os prédios ali seriam demolidos. Então a prefeitura se apropriava daqueles prédios, se apropriava daqueles terrenos e derrubava os prédios para construir ali as avenidas. E o Beco do Rosário ele vai retratar justamente essas mudanças, mas também o choque de pontos de vistas em relação a essas mudanças. Enquanto Theo, que é esse sujeito de uma família de classe alta de Porto Alegre, que estudou engenharia na Alemanha, que tem proximidade com todas as questões do modernismo europeu, e que vem trabalhar na prefeitura do Otávio Rocha, justamente coordenando essas obras, ele vai representar um grupo da sociedade de Porto Alegre que vai ver nesses projetos de mudança do centro da cidade como algo bom, algo que vai limpar a cidade, que vai acabar com aqueles becos onde acontecem coisas imorais, indecentes, onde se cometem crimes. Então vai trazer um tipo de segurança para essa cidade, vai melhorar o acesso ao centro da cidade, então vai melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem nesse centro da cidade, vai permitir um melhor acesso inclusive a esses estabelecimentos comerciais que ficam no centro da cidade. Então essas mudanças urbanas seriam algo bom, mas ao mesmo tempo vai mostrar o ponto de vista da Vitória, que é uma pessoa que mora no Beco do Rosário, e ela descobre que a casa que pertencia à família dela, não só pertencia à família dela, como de todos os vizinhos da região, seriam desapropriadas pela prefeitura, elas seriam demolidas e eles teriam que descobrir um outro lugar para viver. E é nesse ponto que o Beco do Rosário vai trazer uma discussão extremamente relevante, não só do ponto de vista histórico, mas também para o presente em que a gente vive agora, que é a questão da gentrificação. A gentrificação é um processo urbanístico que pode acontecer por diferentes causas. Um tipo de gentrificação que pode ser observado na atualidade com bastante frequência, por exemplo, está relacionado com a ideia de economia hipster. Por exemplo, tem sujeitos que eles pertencem a uma classe média alta de uma cidade, mas que apesar de virem de famílias que têm um poder econômico mais privilegiado, essas pessoas elas não se identificam com o modelo capitalista vigente e elas querem viver de um modo alternativo. Então o que elas fazem? Elas se mudam para bairros que tradicionalmente são bairros operários e montam seus negócios lá. Então esses sujeitos da classe média alta, vão para um bairro operário, alugam um imóvel e montam lá um estabelecimento comercial. Mas como eles têm essa pretensão de serem pessoas alternativas, eles vão montar um estabelecimento comercial alternativo. Por exemplo, um estabelecimento de alimentos veganos. Só que com muita frequência não é um estabelecimento vegano que pensa o veganismo a partir de uma ideia de veganismo popular, mas sim um veganismo que pensa na ideia do mercado gourmet. A ideia de que não se está vendendo só um prato de alimento, está se vendendo todo um conceito. Então se cria esse estabelecimento que vende esses pratos veganos extremamente elaborados, mas com preços elevados, que faz com que a população que mora naquele bairro não vá lá consumir aqueles produtos. E não porque eles não teriam, por exemplo, interesse em produtos alternativos, mas porque aquilo é um preço que não condiz com o poder econômico deles. Então o que
quem acaba frequentando esses estabelecimentos não são os moradores locais, e sim outros sujeitos que também pertencem à classe média alta, que querem ser vistos como sujeitos alternativos e passam a frequentar esse estabelecimento. Então a gente tem um estabelecimento comercial lá inserido num bairro operário, mas os moradores operários não frequentam aquele estabelecimento. São pessoas de fora que vêm para frequentar aquele estabelecimento. E conforme aquele estabelecimento dá certo naquele lugar, outros sujeitos na mesma condição, outros sujeitos de uma condição econômica superior, vão se instalar nesse lugar para legitimar essa posição deles de sujeitos alternativos que lutam contra o sistema, vão se instalar nesses lugares e também criar seus outros estabelecimentos, mas também com uma lógica de uma economia hipster gourmetizada. E o que acontece é, conforme esses estabelecimentos vão aparecendo nesse lugar, os proprietários de imóveis que alugam os imóveis percebem que naquele lugar estão surgindo estabelecimentos que cobram preços bem altos e que são ocupados por uma classe econômica com maior poder aquisitivo. Então o preço dos aluguéis acaba todo subindo. E os pequenos comércios, que não são esses comércios hipsters alternativos, eles também acabam tendo que pagar um aluguel maior, e isso começa a afetar o preço dos produtos que eles vendem, e as pessoas que moram ali, que são operárias, cada vez têm mais dificuldade não só para pagar o próprio aluguel do imóvel onde eles moram, porque o preço sobe na mesma proporção que sobe o preço do aluguel desses imóveis que são ocupados por esses estabelecimentos hipster, como também o preço dos alimentos e dos produtos em geral na região acabam subindo. Até que chega um ponto em que essas pessoas elas não conseguem mais viver naquele lugar, e esses operários que eram os habitantes originais do bairro, eles acabam tendo que se deslocar para outros lugares mais baratos, que geralmente são mais longe dos lugares onde eles trabalham. Então se eles podiam ir a pé para o trabalho, ou se eles pegavam só um transporte para ir para o trabalho daquele lugar, indo para a periferia onde eles conseguem pagar um aluguel mais barato, em compensação eles têm que pegar às vezes 2 transportes, então eles têm que gastar mais no deslocamento e têm que sair de casa mais cedo porque a distância que eles têm que percorrer agora para chegar nos seus trabalhos é maior. Então o que acaba acontecendo é que esses sujeitos da classe média alta, que querem ser alternativos, quando eles se inserem nesses bairros operários para tentar legitimar o quanto eles são alternativos e criam esses estabelecimentos hipsters gourmets, eles acabam acelerando um processo de especulação imobiliária naquele lugar e acabam atuando justamente como agentes desse capitalismo que leva os moradores locais a serem expulsos dos lugares em que eles vivem. Então o processo de gentrificação ele envolve essa ideia de um espaço que ele é habitado por um grupo social, mas a invasão desse espaço por outros agentes faz com que os preços desse lugar se elevem tanto que os moradores originários acabam tendo que ir embora daquele lugar, e esse espaço acaba sendo tomado por uma outra parcela da população, que seriam pessoas que teriam melhor condição econômica e que poderiam ter se instalados em outros lugares, em outros bairros que os preços já são elevados, mas nessa tentativa de se legitimar como sujeitos alternativos, eles acabam fazendo com que esses bairros em que as pessoas com poder aquisitivo menor conseguiam viver, transformem-se em lugares cujo custo de vida é tão alto que os moradores acabam tendo que sair de lá. Mas o que a gente vê aqui em Becco do Rosário é um processo de gentrificação, mas não é esse tipo de processo de gentrificação. É um processo de gentrificação que é ainda mais violento, porque ele é cometido pelo próprio Estado. Então o projeto de urbanização da cidade feito pelo Otávio Rocha, ele envolvia essa melhoria dos acessos, essa melhoria de uma qualidade de vida do centro da cidade, mas ele tinha um preço, que era demolir algumas zonas da cidade para abrir esses acessos. E as zonas da cidade que ele escolheu para demolição eram justamente as ruas onde vivia a população mais pobre e principalmente onde vivia a população negra de Porto Alegre. Então deliberadamente ele escolheu derrubar essas ruas onde viviam a população negra e pobre, mas que tinha acesso ao centro da cidade, eles poderiam trabalhar no centro da cidade, sem gastar dinheiro e tempo com transporte para se deslocar até os seus lugares de trabalho. Mas o projeto de melhoria da cidade envolvia derrubar essas áreas que eram ocupadas por essa população negra e pobre e enviar elas para algum lugar fora do centro da cidade, e onde seria esse lugar não era muito relevante para o projeto de modernização da cidade. Então é um tipo de processo
processo de gentrificação, mas é um tipo de gentrificação que está associado com uma ideia de necropolítica, em que o poder estatal ele decide que ele quer melhorar a vida de algumas pessoas, mas para conseguir melhorar a vida de algumas pessoas, outro grupo de pessoas vai ter que ser removido daquele lugar. E não interessa muito para onde eles vão ser removidos. Nesse contexto da urbanização de Porto Alegre, só interessava que aquelas pessoas sumissem dali, porque as casas que eles ocupavam precisavam sumir dali. Então o Estado ele decide que algumas pessoas merecem uma qualidade de vida melhor e as outras pessoas não. E elas não só não merecem, como o Estado não se preocupa com o que vai acontecer com elas. Então mesmo que o Estado não tenha criado um campo de concentração para colocar a população negra e pobre de Porto Alegre, um campo de extermínio para acabar com essas pessoas, o Estado trata essas pessoas como elas já tivessem morrido, porque ele admite que não é interesse do Estado proteger a vida dessas pessoas. Política e socialmente elas estão mortas e elas são jogadas para a periferia da cidade, e se elas morrerem de fato, a prefeitura e a elite econômica de Porto Alegre, que ocupava os cargos dentro do Estado, não se preocupava com isso. Então um dos grandes méritos do Beco do Rosário, ele não só retratar, mas ele fazer um resgate histórico do ponto de vista dessas pessoas que foram removidas do centro de Porto Alegre para Porto Alegre ser o que ela é hoje. Porque o Beco do Rosário, que foi demolido para se construir uma grande avenida, essa avenida hoje se chama Avenida Otávio Rocha, o nome do prefeito que derrubou o beco. E ali na Avenida Otávio Rocha tem uma Praça Otávio Rocha, com um busto em homenagem ao Otávio Rocha. Já na grande Avenida Borges de Medeiros, que para a construção dela foi necessário a demolição de várias ruas, inclusive do Beco do Poço, o viaduto monumental que se construiu naquele lugar, hoje ele se chama Viaduto Otávio Rocha. Então o sujeito que foi responsável por derrubar a casa de várias pessoas, botar essas pessoas na rua, expulsar a população negra do centro de Porto Alegre, ele foi homenageado, virando nome de viaduto, nome de avenida, nome de praça, tendo uma estátua dele em praça pública. Já as pessoas que perderam as casas, que foram expulsas dali, que faziam parte da história do centro de Porto Alegre, e de um dia para o outro eles simplesmente foram jogados para fora desse espaço, essas pessoas elas são esquecidas, ninguém conta a história delas, ninguém conta a história de Porto Alegre a partir do ponto de vista delas. E além disso, esse processo de gentrificação de Porto Alegre, ele é algo que faz parte da história de Porto Alegre, da construção da cidade de Porto Alegre, mas ele também é um processo do presente, ele é alguma coisa que não acabou. Por exemplo, mais pro final da história, a gente vê essa população que foi expulsa do Beco do Rosário sendo alojada no que hoje é o bairro Bonfim. O bairro Bonfim acabou recebendo a população negra que foi expulsa do centro de Porto Alegre. Só que hoje o bairro Bonfim ele é conhecido como o bairro judeu de Porto Alegre, que inclusive recebeu muitos judeus que vieram da Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Só que o que aconteceu com essa população negra que vivia no bairro do Bonfim? Depois desse período histórico que é mostrado no Beco do Rosário, houve um outro processo de gentrificação que aconteceu no bairro Bonfim e a população negra foi expulsa do Bonfim. Então eles foram expulsos do centro e foram alojados no Bonfim, depois eles foram expulsos do Bonfim e alojados em zonas periféricas ainda mais distantes da cidade. Então se esses sujeitos eles já eram a população mais pobre, ao jogar eles nas periferias, eles começaram a ter menos acesso, não só aos aparelhos públicos, como escolas e hospitais, mas também para chegar no trabalho. Como o sujeito vai trabalhar se o trabalho está no centro da cidade e ele mora a vários quilômetros na periferia? Então essa parte da população da cidade que já era excluída, ela foi mais excluída ainda. E ela foi excluída num processo que até hoje não terminou. Por exemplo, em 2011 foi removido de uma região perto do centro a então Vila Chocolatão. A Vila Chocolatão era uma vila que era construída com casas, quase todas elas feitas de improviso, com material reciclado, e cuja maior parte da população que morava ali eram de pessoas que trabalhavam com reciclagem. Então eles estavam alojados perto do centro para conseguir recolher os materiais que eles usavam para reciclagem. Só que eles estavam alojados num terreno que pertencia à União, pertencia ao Poder Judiciário e ficava do lado do prédio da Justiça Federal da 4ª Região aqui em Porto Alegre e também próximo ao prédio do Ministério Público. Então tinha toda uma pressão dos poderes públicos, a prefeitura fez bastante esforço para tentar remover aquelas pessoas, mandar elas para zonas periféricas da cidade, mas elas não queriam sair. Até que teve um julgamento no qual o objetivo era remover as pessoas do terreno do Judiciário Federal por interesse do Judiciário Federal, e quem julgou o processo foi o Judiciário Federal, que decidiu que
que a razão estava com o Judiciário Federal. E além dessa remoção legal, cuja sentença foi dada pela mesma instituição que queria que aquela sentença fosse dada, houve um incêndio no lugar que até hoje não foi muito bem explicado, o que fez com que em 2011 essas pessoas fossem removidas. Essa remoção da Vila Chocolatão foi considerada pela prefeitura como uma remoção modelo, que deveria ser usado como paradigma para a remoção de outras populações em situação de risco dentro de Porto Alegre. Só que o que aconteceu foi, se construiu algumas casas populares numa localidade a 15 quilômetros do centro de Porto Alegre e mandaram essas pessoas para lá. Quando essas pessoas chegaram lá, não só várias das obras não estavam prontas, como a prefeitura prometeu que lá ia construir uma instalação para essas pessoas poderem trabalhar com a reciclagem da mesma forma que elas trabalhavam na localidade original, só que nessa instalação não cabia todas as pessoas. Então não tinha trabalho para todos lá, eles estavam a 15 quilômetros do centro, eles não podiam ir até o centro recolher os materiais que eles usavam para reciclagem. Para conseguir fazer isso, eles iam ter que sair muito cedo, e mesmo assim, até chegar lá, os materiais já tinham sido levados, inclusive pela coleta de lixo. Não tinha vagas para todas as pessoas trabalharem lá, não tinha acesso a posto de saúde, várias das obras não estavam terminadas, a instalação que deram para eles trabalhar com reciclagem não estava completa e ela enchia d'água durante chuvas, então prometeram para eles um lugar em que eles poderiam continuar vivendo e trabalhando da forma como eles trabalhavam, mas deram para eles um lugar completamente precário e completamente longe do centro da cidade, numa região periférica abandonada. E não só jogaram eles lá e dane-se eles iam conseguir trabalhar lá ou não, como a prefeitura considerou essa remoção ao modelo para ser usada como padrão para todas as outras remoções de população de risco dentro da cidade. E o único objetivo disso era tirar aquelas pessoas pobres que estavam morando numa área nobre da cidade entre prédios públicos. E esse é um de muitos casos da história de Porto Alegre. Por exemplo, a administração do prefeito passado tentou executar uma obra que revitalizaria o viaduto Otávio Rocha, que é justamente o viaduto que é construído durante a história do Beco do Rosário. E o viaduto tem embutido nele vários espaços que são utilizados pelo pequeno comércio de Porto Alegre. Então no viaduto Otávio Rocha nós temos lancheria, sebos de livros antigos, lojas de discos antigos, lojas de variedades, relojoarias, vários pequenos comércios locais, e o projeto da prefeitura era tirar essas pessoas de lá para restaurar o viaduto, que seria passar uma nova camada de tinta, e no lugar colocar estabelecimentos comerciais de grandes multinacionais e fast foods. Então a ideia de melhoria da cidade era tirar esses pequenos comércios do lugar, botar uma polícia lá para não ter morador de rua dormindo ali durante o inverno e as grandes tempestades, e colocar lá essas fast foods de shopping center. A ideia era transformar aquilo ali num mini shopping center. E dane-se os moradores locais, dane-se os moradores de rua que se abrigam ali. O importante era higienizar o local para ele ser mais bonito quando ele fosse frequentado pela população rica de Porto Alegre. Já o governo municipal atual, o nosso atual prefeito, ele continua com o mesmo tipo de projeto. Nós temos o Parque da Redenção, que é um grande parque próximo ao centro de Porto Alegre, e a Redenção ela tinha um orquidário. Só que a prefeitura decidiu demolir o orquidário. E se criou um grande espaço vazio dentro do parque. Então a prefeitura disse, olha só, a gente tem um espaço vazio aqui, vamos pegar esse espaço e vamos ceder ele para grandes empresários criarem um estabelecimento comercial num espaço público e ter lucro privado dentro de um espaço público. E a justificativa para isso é que tinha um espaço livre dentro do parque. Só que não tinha um espaço livre. Tinha um aparelho público que era visitado pelos frequentadores do parque, ele era acessível para a população e a prefeitura derrubou para criar desculpa de que tinha um espaço livre para poder ceder para essas empresas amigas. Existe outro projeto que é uma grande discussão aqui em Porto Alegre há alguns anos, que é a revitalização do Porto de Porto Alegre, o mesmo porto que é mostrado como recém-construído aqui em Beco do Rosário. E esse processo de revitalização, ele tem como ponto central pegar uma área pública do antigo Porto de Porto Alegre e no lugar construir um shopping e um condomínio. Ou seja, o que é um shopping? É pegar um espaço público, entregar para uma empresa privada que vai construir ali um prédio, que vai ser ocupado por estabelecimentos comerciais, mas não por qualquer estabelecimento comercial. Geralmente quem tem condições de pagar o aluguel de um shopping são grandes empresas, inclusive várias delas multinacionais,
que enviam o lucro para suas sedes fora do país. E é bem fácil de entender que colocar um shopping numa área de comércio, sendo que ali vai concentrar grandes lojas de grandes corporações e de multinacionais, não vai ser nada bom quando criar concorrência para os pequenos comércios locais, que inclusive dão emprego e geram renda para a cidade, que muitas vezes não tem condições de concorrer com uma loja de shopping. Mas não só isso, junto com o shopping vai ter esse condomínio. E esse condomínio é projetado para ser um condomínio de luxo. Então vai se ter um grande prédio que se planeja inclusive mudar as regras que limitam a altura máxima dos prédios no centro de Porto Alegre, que vai se tornar um condomínio privado, cujos imóveis vão ser vendidos por um preço que a população média de Porto Alegre não tem condições de pagar. Então é usar como desculpa um processo de revitalização do cais, quando de fato se trata de criar um condomínio de luxo numa área nobre da cidade, num espaço que até então é área pública, que vai ser vendido apenas para pessoas ricas, e essa área que é até então pública não vai mais ser de acesso da população em geral de Porto Alegre. E criar um shopping que vai ter grandes empresas que vão concorrer com os pequenos comércios locais, que será um grande gatilho para acelerar esses processos de gentrificação que o Beco do Rosário mostra que já acontecia pelo menos desde a década de 1910, 1920. E esse processo continua. No mês que eu gravei esse vídeo, a Prefeitura de Porto Alegre apresentou um projeto para que 90 imóveis que pertencem ao poder público municipal passem a ser considerados como sem interesse público. Quando um bem municipal é considerado sem interesse público, significa que ele pode ser vendido. Então a Prefeitura está com esse projeto para que seja considerado vários desses imóveis como descartáveis e alienáveis, sendo que esse mesmo projeto de lei, ele não dá a entender e não diz para que deveria ser destinado esses imóveis. Então, uma vez ele aprovado, a Prefeitura pode vender esses imóveis para quem ela quiser. Só que entre esses imóveis, inclui-se praças, quadras de esporte, uma área quilombola, que a Prefeitura quer que seja considerado como sem interesse público, como sendo algo que não é de interesse da população. Uma área quilombola de Porto Alegre, a Prefeitura quer que seja considerado como algo que não tem valor ou interesse para a população de Porto Alegre. Inclusive, alguns desses terrenos que está nessa discussão para que eles sejam considerados imóveis sem interesse público e que possam ser alienados, alguns deles, grandes empresas construtoras, já cercaram eles e já invadiram o espaço. Grandes construtoras de prédios de luxo ocuparam áreas públicas e agora a Prefeitura está tentando passar uma lei para que essa área pública seja considerada sem interesse público, para que essa grande construtora que ocupou não tenha que devolver o bem público. E eu poderia descrever aqui vários outros casos muito parecidos em que o poder público municipal de Porto Alegre cometeu nos últimos anos e que está cometendo agora enquanto eu gravo este vídeo, em que ela executa ações de remoção de parte da população pobre e na maioria das vezes população de maioria negra, em que eles são removidos de áreas urbanas que até então não eram vistas como grande interesse do poder público, não eram feitas obras públicas nesse lugar de urbanização, asfalto, esgoto, iluminação pública, mas que por interesse de grandes empreiteiras, de grandes construtoras, que querem transformar aquelas regiões em regiões de condomínios de luxo, fazem com que essas pessoas sejam removidas para aqueles lugares agora sem essa população mais pobre possa valorizar, pode-se ter especulação imobiliária em torno deles, e essas pessoas que são removidas simplesmente são jogadas para longe do centro da cidade, são jogadas cada vez mais para a periferia, tem que se adaptar a viver nessas regiões de periferia com uma qualidade de vida mais precária, até que a cidade cresça ao ponto de chegar perto dessas áreas, a especulação imobiliária se interessar por essas áreas, e essas pessoas são removidas de novo e jogadas cada vez mais para longe, num processo que se repete pelo menos desde o final do século XIX. Então o Beco do Rosário, ele tem esse valor não só pela história em quadrinhos que é, pela narrativa que desenvolve, pelo desenvolvimento dos personagens, pela reconstrução dessa Porto Alegre histórica, com uma curacidade arquitetônica espetacular, e que ganhou todos esses prêmios merecidamente, como ele traz à tona essa discussão não só da história de Porto Alegre, não só mostrando o ponto de vista dessas pessoas que fizeram parte da história de Porto Alegre, fizeram parte da história do centro de Porto Alegre, principalmente a população negra de Porto Alegre, a população negra do Rio Grande do Sul, que com muita frequência é apagada da história do Rio Grande do Sul, quando a história do Rio Grande do Sul é contada como uma história de um estado que foi construído pela imigração alemã, pela imigração italiana, que criou todo o imaginário do gaúcho, tendo como exemplo a arte neoclassicista, quando os gaúchos de fato que trabalhavam no campo eram em maioria negros e indígenas. Essa HQ se esforça
esforça para resgatar a memória dessas pessoas que fizeram parte da história da cidade e que foram apagadas, como também ela nos mostra a origem de vários processos de necropolítica que começaram naquele período e que estão acontecendo até hoje. Então o Beco do Rosário pode nos ajudar não só a entender a história de Porto Alegre, a entender o passado de Porto Alegre, como a entender o presente de Porto Alegre. A entender que vários desses processos que a gente vive hoje na cidade são continuidade de um processo que já estava acontecendo no período em que a história se passa. Então Beco do Rosário é uma história em quadrinhos que fala muito sobre o passado de Porto Alegre, mas fala muito sobre o presente de Porto Alegre. E que nos ajuda a entender o que é a nossa cidade. Bom, por hoje era isso. Peço que quem gostou aperte no gostei. Quem puder compartilhar o vídeo, eu agradeço bastante, porque ajuda bastante o canal a crescer. Agradeço quem teve a paciência para assistir até o final. Sintam-se livres para fazer comentários. E obrigado e até o próximo vídeo.